Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. Hoje a gente vai falar de um assunto que pode ser que gere alguma polêmica, e eu preciso admitir também que eu dei uma enrolada no Theo pra gente entrar nesse assunto. Já faz algumas semanas que ele tava, não, vamos falar, e eu dava uma enrolada aí, vamos. Polêmicas! Mas não é nem só tanto pela polêmica, mas porque é um assunto que eu não conheço com muita profundidade. Eu não tive tempo de estudar sobre isso tanto quanto eu gostaria, que é mais ou menos o tempo que demoraria para fazer uma tese de mestrado. Eu gosto de estudar para poder falar bem sobre as coisas, né? Não para dar só uma pincelada. Mas, enfim, o tema de hoje, a gente fez essa introdução, parece que vamos falar de algo gravíssimo, né? Não é. A gente resolveu falar sobre sobrenomes judaicos e, desde então, eu tenho pesquisado, procurado mais informações sobre o assunto, mas eu acho que a gente já pode dar um spoiler, né, Theo? Para os ouvintes, que existe sobrenome 100% judaico? Difícil afirmar assim, mas sim, existe. Existe sobrenome 100% judaico. Mas são raros, e os que tem não necessariamente quer dizer que a pessoa é judia. Porque, enfim, com toda aquela definição que a gente já discutiu antes, quem é judeu e tudo mais, às vezes lá atrás, na história da família, alguém se casou fora do judaísmo e tudo mais, e de repente alguém carrega um sobrenome que é judaico, mas que a pessoa não é judia. Mas a maioria dos sobrenomes que as pessoas falam por aí, isso é um sobrenome judaico, não necessariamente são judaicos. Como, por exemplo, Goldstein. Como, por exemplo, Holtz, que é a forma original do Hotz. São sobrenomes alemães. E existem judeus e não judeus com esse sobrenome na Alemanha, né? Exatamente. Então o nome não é necessariamente judaico. Tipo, pode ter uma relação, mas não é uma certeza, né? E a ideia da gente tocar nesse assunto veio um pouco por causa de outro assunto que a gente quer tocar no futuro, né? Que são os Bnei Anussim, que seriam os descendentes dos judeus convertidos durante o período da Inquisição, né? Então, para dar um conceito muito geral e abrir a porta para 2 futuros episódios, deixar o gancho para vocês continuarem com a gente, seriam esses. Os Bnei Anussim são os descendentes dos judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo durante a época da Inquisição na Península Ibérica. E aí fica o gancho para a gente falar tanto sobre os Bnei Anussim quanto sobre a Santa Inquisição, que é um tema para o qual eu acho que eu vou precisar de um período equivalente a uma tese de doutoramento para poder vir falar sem suar frio para vocês. Mas aqui a questão dos Bnei Anussim, e por que a gente acha importante falar sobre isso, é que assim, com isso criou-se um mito de que existiriam sobrenomes que são certeiramente nomes de cristão novo. E aí eu vou fazer uma brincadeira que eu aprendi com um amigo meu, que é médico infectologista, que ele me ensinou, na medicina existe uma coisa que chama sintoma patognomônico, que é assim, se o paciente chega com um determinado sintoma, ele tá com aquela doença, é isso, esse sintoma é dessa doença, de nenhuma outra. Não é, por exemplo, você chega espirrando no pronto-socorro, você pode estar com uma alergia, pode estar com um resfriado, pode estar com muitas coisas. Então é um sintoma amplo, mas tem alguns sintomas que quando você tem aquele sintoma exatamente, você tem necessariamente uma determinada doença. Então tem gente que acha que alguns sobrenomes são patognomônicos de judaísmo. E se aquele, tipo, Oliveira é cristão novo. A gente ouve, esse talvez seja o mais famoso. Oliveira é cristão novo. Não é. Eu vou falar de novo. Não é. Eu sinto muito se você é Oliveira e se aproximou do judaísmo e se aproxima e tudo mais. Agradeço muito que seja nosso ouvinte e tudo mais. Mas ser Oliveira não é sinônimo de ter tido ancestrais judeus. Não é. Por quê?
Aí a gente já entra num assunto, a gente não vai entrar todo nesse assunto, porque a gente quer voltar na origem dos sobrenomes, mas veja só, pensa só comigo um pouquinho, viaja no tempo. Você é um judeu lá atrás, em Espanha e Portugal, digamos Portugal, e aí vem a Inquisição e primeiro converte à força todos os judeus e implementa uma máquina de perseguição daqueles que são cristãos novos que continuam judaizando, tá? O cristão novo que não está judaizando, que está um bom cristão, ele não é perseguido pela Inquisição. Quem é perseguido pela Inquisição é o cara que foi convertido e, portanto, é cristão novo, mas que continua judaizando. Pois bem, nesse momento, a igreja começa a implementar sobrenomes. Você que continua judaizando e, portanto, corre o risco de ser pego pela Inquisição. Você vai escolher um sobrenome, você vai inventar um sobrenome completamente novo, que dê na cara que você é cristão novo, ou você vai adotar um sobrenome de cristão velho que já existe na sociedade para que ninguém perceba que você é cristão novo judaizante? A resposta número 2 é a correta, tá? Se você quer sobreviver, você não inventa um sobrenome Xistasbloft, você usa Oliveira. Por quê? Porque em Portugal tem muitas fazendas de oliva e existiam judeus e não judeus que tinham fazendas de oliveira e produziam azeite e, portanto, era um sobrenome muito comum. Então, era um nome seguro você adotar o nome Oliveira. O que isso significa? Que sim, existiram muitos cristãos novos Oliveira, existiam cristãos novos judaizantes Oliveira, mas a maior parte absoluta da população portuguesa era cristã, católica, e, portanto, a maioria absoluta dos Oliveiras são, e eram naquela época, cristãos católicos. Logo, você pode ser um descendente de um Oliveira ou de outro Oliveira. Tem como saber? A gente vai deixar esse gancho para o episódio sobre Inquisição, que é um episódio mais complexo. Então, daí pegando, né, falando em gancho ainda e pegando esse que o Theo deixou, é interessante a gente começar a pensar na razão pela qual as pessoas têm sobrenome, né, e como eles mudam de acordo com a região do mundo onde estão as pessoas. Eu fui dar uma pesquisada, assim, em sobrenomes comuns ao redor do mundo, e aí é interessante você ver como isso vai mudando de acordo com as regiões, né. Por exemplo, na Islândia não existe um sobrenome da família, como Oliveira. As pessoas têm, depois do nome do registro, o nome do pai acrescido de um sufixo, que pode ser son, se for um filho, ou dóttir, se for uma filha. Então, se você for islandês e for um homem, o seu nome vai ser Fulanoson. Tipo, não sei, um primeiro nome islandês, acho que Olafur é um nome comum, então você vai ser Olafur Fulanoson. Ou se você for uma mulher, você vai ser mulher fulana dóttir, para indicar que você é filha de alguém. Na Rússia, eles têm, além do sobrenome da família, daí lá na Rússia tem o Oliveira em russo, e aí antes do seu sobrenome, você tem o seu primeiro nome, né, o seu nome de registro. Aí você tem o patronímico, que é indicando, então, tipo, filha ou filho de Fyodorovich, a coisa assim, e aí Dostoiévski, por exemplo. E aí você vai ter esse nome indicando que é o nome do pai. Aí na Coreia, por exemplo, na Ásia de maneira geral, né, o sobrenome vem antes do nome. Então, por exemplo, se a gente pensar na Coreia, nos presidentes lá, eles são todos Kim. O sobrenome é Kim, então é Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Eles têm sempre, né, você vai falar em que família ele tá inserido e depois vai falar o nome dela. Aí a gente descobriu que o sobrenome mais comum da Ásia é um sobrenome vietnamita. Não é um sobrenome chinês. Ao contrário do que a gente podia pensar. Imaginar, né? A população da China é muito maior que a do Vietnã. Mas no Vietnã é uma loucura, assim. A maioria das pessoas tem esse sobrenome que eu vou falar, mas eu vou falar errado. Porque você tem que nascer vietnamita pra conseguir falar esse nome certo. Talvez numa outra encarnação. Que é Nguyen. É algo assim, a gente manda escrito e deixa lá no Instagram também. Mas eu lembro de ouvir esse sobrenome quando eu fui pro Vietnã. E assim, como é um sobrenome muito comum, você vê, por exemplo, em placa de comércio, que nem a gente tem bar do Zé aqui no Brasil, né? Lá eles têm o bar do Nhen, tem a rua Nhen, tudo tem esse nome. E aí eu lembro de num museu, acho que foi em Saigon, a guia tava explicando, se eu não me engano, era para um turista americano,
E ele tentava falar o nome e não conseguia. E a guia andava gargalhadas, assim. Então, eu falei errado, com certeza. Mas esse é o sobrenome mais comum da Ásia. E aí, por exemplo, na Espanha e em alguns países hispanohablantes aqui da América Latina, o sobrenome do pai vem antes e depois o da mãe. Então, no Brasil, a gente pode abreviar o primeiro sobrenome, mas o último tem que escrever por extenso. Na Espanha e alguns outros países é o contrário. Você precisa escrever por extenso o primeiro nome, pode abreviar o último. No Brasil também, e na Espanha e em outros países ibéricos, é comum a gente ter o nome da mãe e do pai. E, por exemplo, na Europa continental ali, e mesmo na Inglaterra, é comum ter só o sobrenome do pai. As pessoas têm nomes... O sobrenome do pai que fica. Tipo, num alemão, provavelmente ele vai chamar Klaus Müller. E acabou, é esse o nome, né? Eu tive um professor alemão que brincava com isso, que ele falava, na Alemanha você pergunta, você conhece uma pessoa, fala, qual é o seu nome? Aí o cara fala, é Klaus Müller. Aí no Brasil você encontra alguém e fala, qual é o seu nome? Aí o brasileiro fala, você tem um minutinho? Pra falar o nome inteiro, né? É. Mas sabe que essa é uma questão interessante também no Brasil. No Brasil, durante muito tempo, foi opcional manter o sobrenome da mãe. O sobrenome do pai era obrigatório, mas o da mãe era opcional. E foi no Código Civil, salvo engano, nos anos 70, que passou a ser obrigatório o registro com o sobrenome da mãe. E aí todo mundo passou a ter era o seu nome próprio, o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. E sempre o da mãe fica o primeiro sobrenome e o do pai o último sobrenome. Mas isso vai acarretando que na Argentina, por exemplo, essa regra já é uma regra há muito mais tempo, isso vai acarretando que cada geração os nomes vão ficando mais compridos. Porque... se a minha mãe tem 2 sobrenomes, porque é o sobrenome da mãe dela e do pai dela, e meu pai tem 2 sobrenomes, o da mãe e o do pai dela, eu fico com 4. E aí eu caso com uma pessoa que também tem 4 sobrenomes. Meu filho fica com 8 sobrenomes. É uma coisa fora do... né? É realmente... Mas pode ir dando uma selecionada. Agora, pode selecionar. Se você for selecionar, a seleção é sempre pelo último sobrenome, ou seja, o nome do pai. Então, na prática, o nome que fica é o nome do pai. O sobrenome que fica mais evidente sempre é por linha paterna. E isso, por si só, voltando à nossa questão, vai mostrar que o sobrenome judaico é um problema. Digamos que sim, porventura Oliveira fosse um sobrenome 100% judeu e não tem dúvida que esse é um sobrenome judaico. O fato de você não ter judeus na sua família, mas ter o sobrenome Oliveira, significa que ele sobreviveu via paterna. E se ele sobreviveu via paterna, então o judaísmo não foi transmitido, já que a visão alárrica, a visão da lei judaica é que o judaísmo é transmitido via materna. E os sobrenomes femininos tendem a desaparecer. E isso é um problema. E por isso também que a gente vê em vários filmes e séries as pessoas falando assim que precisa ter um filho homem para levar em frente o nome da família. O que significa isso? Não é um preconceito, quer dizer, é também uma espécie de preconceito, machismo, né? mas não é, mas ele tem um motivo. O homem que tinha só filhas mulheres, cada uma das filhas ia ter um sobrenome diferente quando casasse. E o nome da família dessa pessoa, não ia ser passado para frente. Essa que é a lógica. E aí, para resolver essa questão, alguns países legislaram de registrar também o nome da mãe. E dessa forma você levava os nomes à frente, porque isso é visto como uma coisa importante, especial e tudo mais, mas acarreta nesse problema de sobrenomes assim enormes. Eu estudei com um cara e para ajudar, ele e todos os irmãos tinham um nome composto. Então era um nome duplo, tipo Ana Carolina, né? E eles tinham 4 sobrenomes, ou seja, cada um deles tinha 6, né? O nome não cabia no diário de classe, não cabia em formulário. No RG deles tinha 2 linhas, eu não vou falar o nome deles, mas assim, todo mundo na escola sabia o nome dos caras de cor, porque era tão curioso que todo mundo fazia questão de decorar. Então é a coisa mais simples você achar esses caras no Facebook. Eles são os únicos com esse nome, então é muito fácil você achar os caras até hoje.
Mas, então esse é um problema, né? Né, e tinha o que você mencionou antes também, né? Por exemplo, se um homem só tivesse filhas, depois elas iam ter outro sobrenome, porque até pouco tempo era comum que a mulher, quando se casasse, trocasse o nome dela pelo nome do marido. Na Inglaterra, por exemplo, ainda é comum. Aqui no Brasil é comum ainda você mantém o seu sobrenome e acrescenta do marido, né? Você não tira tudo. Mas, por exemplo, E na Inglaterra... na última reforma do Código Civil, o homem também pode pegar o sobrenome da mulher. Só que daí tem um problema, porque daí, digamos que uma pessoa chamada Maria da Silva se casa com um cara chamado José dos Santos. Ela vira Maria da Silva Santos e ele vira José dos Santos Silva. E aí eles ficam com sobrenomes trocados, porque você só pode acrescentar no final, você não pode acrescentar no meio do seu nome. no meio. Então esse é um outro problema da legislação que precisava ter sido revista, porque na hora de você registrar o filho, você vai registrar o filho com qual dos dois? Silva Santos ou Santos Silva? Pode crer. É um problema também que acontece algumas vezes aí na... E você não pode tirar todos os seus sobrenomes. Por exemplo, se você tem um nome comprido e quer acrescentar o do cônjuge, seja um homem ou mulher, né? Você não pode tirar todos os seus sobrenomes de solteiro. Pelo menos um tem que ficar. Pelo menos um tem que ficar, mas não é um qualquer. Se você quiser tirar todos, você tem que deixar o último. Então, digamos que alguém tem o sobrenome, sei lá... Raposo de Medeiros Goldstein. Raposo de Medeiros Goldstein. Pode tirar Raposo e ficar só Medeiros Goldstein. Pode tirar Medeiros e ficar Raposo Goldstein. Pode tirar Raposo de Medeiros e ficar só Goldstein. Mas não pode tirar Goldstein. Não pode tirar o último. E, de novo, o nome, então... por via paterna, é o nome que sobrevive, é o nome que vai ficando. Entendi, olha só. Eu sempre brinco que eu só acrescentaria o nome de marido se fosse Zilberstein, pela brincadeira. Atenção, Zilbersteins do Brasil! Não. Tô de boa. Mas enfim, e como surgiram os sobrenomes, afinal de contas? Então, pelo que eu pesquisei e entendi, vem em geral, e aí tô falando assim de Ocidente, eu até tentei procurar mais coisas a respeito de Oriente, mas eu não consegui encontrar informações confiáveis o suficiente, enfim. Mas no Ocidente, né, assim, Europa pra cá, sempre tem a ver ou com profissão ou com o lugar de origem da pessoa. Em geral, são essas as razões. E aí eu acho engraçado porque... muita gente acha sobrenome alemão meio chique, né? Porque a gente gosta no Brasil muito de várias consoantes em seguida, assim, né? Quanto menos vogais, mais legal a gente acha. E alemão tem muita consoante e pouca vogal, né? Polonês, então... E aí você vai vendo isso, mas em geral os sobrenomes, eles querem dizer a profissão que a pessoa tinha. Então, por exemplo, tem o Michael Schumacher, que era o corredor. Na verdade, ele era sapateiro, né? Schumacher é sapateiro. Aliás, também um sobrenome comum entre judeus, não judeus, e enfim. Porque é de profissão, né? Porque era de profissão, né? Schreiner também. Schmidt, né? Schmidt, que é ferreiro, né? Então, Schmidt é Ferreira em português, é exatamente a mesma origem. Aliás, interessante, né? O sobrenome muito interessante, porque o Schmidt, que é Smith no inglês, é ferreiro, mas é o ferreiro que bota a ferradura do cavalo. Esse é o Smith e o Schmidt. O ferreiro, que é aquele que faz... O que faz a espada? Exato, que detém as artes do ferro, né? Que faz espada, faz escudo, fazia portões e assim por diante. Esse era o Eisencraft. Ah, faz porque sentido. Ele é artista. Ele é um artista. Eisen em alemão é ferro e Kraft é... como de inglês o craft, né? Das artes manuais. Então é a pessoa que... ela tem um trabalho um pouco mais refinado, né? Do que o ferreiro que ferra o cavalo, né? É um Exato. trabalho que exige em português, mais detalhe. em italiano e em espanhol, esse nome é duplo, é amplo. Você nunca sabe qual era a profissão no final das contas do tal Ferreira. Se ele era um Ferreira porque trabalhava com ferro ou se ele era um ferreiro porque ferrava o cavalo. Então, da Alemanha e da Inglaterra, assim, é muito comum ter esse tipo de sobrenome, né? E tem alguns que, às vezes, quando a gente olha sem saber, podem parecer bonitos, mas que, no fim, às vezes é meio ruim, né? Tinha uma vez, eu vi um que era tipo Friedhofen ou qualquer coisa assim, que em alemão é cemitério.
pode ser um preconceito, mas assim, sei lá, é um trabalho que é difícil, né? Não, realmente é um sobrenome que soa estranho. Fulano de tal cemitério, né? Fulano de tal Friedhof. Mas existe o sobrenome Covas em português. Né? E Cuevas em espanhol. E é exatamente isso. É o cara que era ou o coveiro propriamente dito, ou ele era administrador do cemitério, trabalhava no cemitério, então essas pessoas ganhavam esses sobrenomes. E isso vai levando a gente a pensar que o sobrenome não é assim. Quando ele não surge como nome de família, ele surge como apelido. Aliás, a palavra sobrenome em espanhol ainda é apelido. E em português de Portugal, salvo engano, se usa nome de família ou apelido. Às vezes apônimo, se eu não me engano. Mas enfim, e por que isso? Primeiro, as pessoas muitas vezes herdavam as profissões dos pais. Ou seja, é muito comum que de criança você aprenda a fazer aquilo que seu pai faz. Era assim que funcionava. Então, do mesmo jeito que no interior a gente vê coisas como, sei lá, o seu Joaquim da Venda, ele é o seu Joaquim da Venda e o filho dele vai ser o fulano de tal da Venda. E o outro o neto vai ser fulano de tal da Venda. E todo mundo é da Venda. Em algum momento isso passa a ser sobrenome. É na hora que você vai registrar que começa a surgir a necessidade ou que o país impõe a necessidade do registro com um nome de família, as pessoas não sabem o que usar, então usa o nome que todo mundo usa. Então por isso tem sobrenome, por exemplo, um dos sobrenomes mais comuns que existem é o sobrenome alfaiate. As pessoas nem se dão conta, né? Que você tem o sobrenome Taylor, você tem o sobrenome Schneider, você tem o sobrenome Hayat ou Al-Hayat, de onde vem a palavra alfaiate em árabe. Por quê? Porque essa era uma das profissões, mas as pessoas precisavam se vestir, então tinha muito alfaiate. Se fosse no século XXI, praticamente esse sobrenome não ia existir, porque praticamente hoje não em dia mais todo mundo da alfaiates, TI. né? Todo mundo é TI. Esse é o Manuel da TI. Exatamente. Ou coach. Então tem essas coisas. Agora, os países na história, eles implementaram os sobrenomes em momentos diferentes da história. Então não existe assim, no século XIII... Não existe. Não existe uma data. Cada país, cada região adotou de uma forma diferente. Eu vi que aqui na BBC, eu tava vendo um texto que na Inglaterra foi por volta de 1066, que foi com a invasão da Normandia na Inglaterra. Já é século XI, né? Já. E aí, aqui eles falavam que de vez em quando um apelido virava um sobrenome hereditário, né? E aí eles falam nomes como Fox, né? Por causa do animal. E é uma coisa que eu brinco sempre quando eu vou em algum lugar e eu preciso dar meu nome completo. Eu falo raposo e tem gente que olha meio engraçado e fala, gente, igual o bicho. Porque apesar de ser um sobrenome que existe, e, né, tem uma rodovia famosa, Raposo Tavares. Raposo Tavares. As pessoas não estão acostumadas a conhecer alguém que tem realmente esse sobrenome. Você conhece o Raposo Tavares, mas é uma rodovia. Você não conhece as pessoas com esse sobrenome. Mas existia. E é um nome que eu uso bastante, porque é mais fácil. Em algum momento na Europa continental, em alguns lugares já o catolicismo romano já tentou fazer isso. Porque o que acontecia? Não existia registro civil, né? Não existia... Porque não tinha governo civil. Os governos eram monarquias. E a ideia toda é que o rei é rei porque Deus quis. Então quem se ocupava de registrar as pessoas era a igreja. A igreja batizou alguém e aquele nome ia para o livro. E pronto, você sabia quantas pessoas tinham nascido e tinham morrido pelo número de batizados e de enterrados. Era assim que você fazia o controle. Mas então não tinha exatamente uma lógica. Na maioria dos países católicos não tinha uma lógica do tipo... Tá bom, o cara era o fulano de tal da Venda, por gerações e gerações, até que um cara começou a fazer, sei lá, roupa. E virou alfaiate. Mudava o sobrenome, que ele agora é o Zé Alfaiate. E aí os filhos ficavam alfaiate e tudo mais, até que alguém mudasse de profissão. Então não tinha uma lógica de nome de família. E aí é no século XVI que no centro da Europa, na Alemanha propriamente dita, quando o registro civil passa da mão dos católicos para os protestantes decidem aconselhar o governo a que as pessoas adotem um nome de família e não mudem mais, independentemente se mudar a profissão. E essa era uma forma deles conseguirem manter um controle maior sobre a população,
sobre quem é a população. Quem é a população protestante, quem é a população católica, por exemplo. Quem é a população, e assim por diante. E aí facilitava em assuntos como heranças, impostos e várias coisas assim. Então os alemães, todos certinhos lá, começaram a falar, opa, se a gente pegar um nome de família e definir ele como nome de família, você resolve o problema. Então, essas coisas vão pegando de um lugar para outro. Acontece o mesmo na Itália, em épocas diferentes, na Espanha, em Portugal e assim por diante. E justamente na época da Espanha e Portugal, na época que a Inquisição chega e se institui o sobrenome propriamente dito, o cristão novo, aquele judeu que ele seria, sei lá, um Ben David, que seria muito claramente que ele é judeu, ele escolhe lá o seu sobrenome, Nogueira. Eu sou Nogueira, tá? Ele vai escolher sobrenomes que existam entre os cristãos, para não levantar tanta suspeita. Né? Não, e pode crer, e o Ben David entra naquela categoria dos sobrenomes islandeses que a gente estava falando no começo, né? Que Ben é filho de... Exato. Que essa era a forma bíblica, né? E é a forma religiosa do nome judaico até hoje. É o fulano de tal, filho de fulano. Então não tem realmente um sobrenome aí. No nome religioso judaico não existe sobrenome. Em algum momento, o que acontecia é que existem judeus proeminentes em determinadas épocas que o cara se torna tão famoso que então todo mundo vai ser, todos os descendentes vão ser referenciados como descendente também daquela pessoa. Então a pessoa ganhava um nome pessoal, filho de o nome do pai dele, filho de o nome desse ancestral, que podia ser 6 gerações, 7, 8, 9, 10 gerações atrás, mas porque ele era famoso. Isso acontece em alguns lugares, acontece muito comum no mundo árabe, e por causa disso, o Maimônides, grande rabino Maimônides, ele é conhecido em hebraico como Rambam, que é uma sigla de Rabi Moshe Ben Maimon, Rabino Moisés, filho de Maimon, mas em árabe ele era conhecido como Musa ibn Maimun ibn Abdullah, que ele era o Moisés, filho de Maimon, descendente do Abdullah. Quem era esse Abdullah? Era um rabino importantão da comunidade judaica, lá no sul da Espanha. Algumas gerações anteriores ao Maimônides, se eu não me engano, 5 gerações, alguma coisa assim, mas ele era conhecido, então todo mundo que era descendente dele ganhou esse último sobrenome, entre aspas, de Abdullah, de Ibn Abdullah, de filho de Abdullah. Abdullah e Abdallah é o mesmo sobrenome, para quem está se perguntando, no mundo árabe é isso mesmo, mas com o tempo também o mundo árabe vai adotar a questão do sobrenome. E aí certos nomes de família ficam e vão ficar para sempre. Alguns, né? Inclusive, dão nome de país, né? Tipo a Arábia Saudita. Exato. A Arábia Saudita, que é a família. Al-Saud, que é a família que governa. Tipo, chama Arábia Saudita. Uma vez, numa palestra na escola, isso deve ter sido em 2003... Faz muito tempo que eu saí da escola, né? E aí, eu lembro de o palestrante falar que a família real saudita tinha algo como, assim, 3.000 membros. Era surreal de grande, assim. E aí você pensa, bom, faz sentido o teu país ter esse nome, né? Exato. E são gerações e gerações num sistema que é poligâmico. Então, um homem tem muito mais filhos do que costuma ter num relacionamento monogâmico e assim por diante. Então, realmente, também a Jordânia se chama oficialmente Reino Hashemita da Jordânia, porque Hashem é o sobrenome da família real, mas não Hashem como em hebraico, que se refere a Deus, mas é um sobrenome que existe, Hashem em árabe. E assim por diante. Quer dizer, essa coisa dos sobrenomes, essa coisa do sobrenome islandês, eu acho que ele é o mais próximo daquilo que era o nome bíblico, ou seja, o nome judaico original. Quer dizer, você pensar que, digamos que meu pai se chame Robert. Ele é um islandês chamado Robert. E ele é filho de um cara chamado, sei lá... Olaf. Então meu pai é Robert Olafsson. E eu, Theo, você Theo Robertson. Não tem nada com um Olaf. Eu vou ser o Theo Robertson. E a minha irmã vai ser fulana de tal? Não, ela vai ser fulana Robertdóttir. Então eu e a minha irmã não temos o mesmo sobrenome, entre aspas. Não tem. Os dois são filhos do mesmo Robert, mas o sobrenome, né, o que vai figurar ali, é diferente. E
O meu filho vai ser Theoson e a minha filha vai ser Theodótir, mas a filha da minha irmã ou o filho da minha irmã não vai ser o nome dela, Son ou Dótir, porque ela é mulher. Vai ser o nome do marido dela, ou Son ou Dótir, se for um menino ou uma menina. E isso num país século XXI e tudo mais. Quer dizer, a Islândia é um país que demonstra um fato muito simples. Não precisa ter sobrenome para ter um controle populacional, para controlar questões de herança, de... Mas acho que a população da Islândia é tipo de 300 mil habitantes, tá? É menos que Campinas. Esse é o outro ponto. A população islandesa é muito pequena, então é fácil controlar até se todo mundo só tivesse o primeiro nome. Total. É menor que Campinas, né? Exato. E bem menor que Campinas, né? Exato. Essas são questões. Na Bíblia não existem sobrenomes, embora de vez em quando apareçam coisas como, sei lá, o Rubenita, fulano de tal, o Rubenita. Ah, quer dizer que Rubenita é um sobrenome, que em hebraico é Ruveni? Não, não é sobrenome. Não é sobrenome. É da tribo de Reuven. Como ele era da tribo de Ruben, a tradução falou, ele é Rubenita. Mas não é que é o sobrenome da família, é simplesmente indicativo da origem da pessoa. E esse é um outro tipo de sobrenome. O sobrenome toponímico, que é o nome de algum lugar. Então você conhece alguém chamado fulano de tal Portugal? O sobrenome do cara é Portugal, o sobrenome do cara é, sei lá... Holanda, de Holanda, né? De Holanda, você olha, o sobrenome é um sobrenome toponímico, mas também tem outros sobrenomes toponímicos, não precisa ser um nome de país, pode ser um nome de cidade e pode ser nome de um acidente geográfico. Você vai ter o pessoal chamado Monte, ou Monteiro, Prado, Rios, Ribeiro. Todos esses nomes são nomes toponímicos, que indicam a origem de onde alguém nasceu. Não a pessoa propriamente dita, mas alguém lá atrás que tinha nascido assim. Aliás, conta a história do Ashkenazi que você me contou, que eu achei maravilhosa. Ótimo. Tem um sobrenome judaico. Tá aí, esse é um sobrenome judaico. Que tem algumas variantes. Tem algumas variantes. O sobrenome é Ashkenazi ou Skinazi, ou Eskenazi, enfim, variações dessa mesma palavra. E todo mundo tem certeza o quê? Que se trata de um sobrenome Ashkenazi. Não só judaico, como judaico Ashkenazi, né? Mas não. É um sobrenome sefaradi. Sefaradi chamado Ashkenazi. Por quê? Provavelmente era o cara ali naquela região do sul da Espanha, né? Todo o Mediterrâneo tem uma pele mais morena do que a pele do cara do centro da Europa, do norte da Europa, por conta do sol e tudo mais. Então, quando nascia alguém muito branquinho, você chamava de Ashkenazi. Que nem aqui no Brasil, né? Que todo mundo que é loiro chamam de alemão. Alemão! Todo mundo teve na escola o cara que era loiro e todo mundo falava, ô alemão, é o fulano de tal alemão. Ele podia ser italiano, ele podia ser de qualquer outra origem, mas o nome é alemão. Por quê? Porque ele é loiro. Mesmo que tenha muitos alemães que não são loiros. Mas a gente chama de alemão. Da mesma forma, lá no mundo sefaradi, um judeu mais clarinho que nascia, o pessoal falava, ô Ashkenazi. E aí virava o nome da família. E aí esses são os apelidos, propriamente dito, que tem a ver com uma característica pessoal e não mais com a origem geográfica da pessoa ou com a profissão. Às vezes não é exatamente com a profissão, mas é com algo que ele trabalha. Aí você fala, então é a profissão. Não necessariamente. Tipo, você pode ter um fazendeiro e ele trabalha com um monte de coisa. Leite, café, não sei o quê. Mas a coisa que ele mais trabalha é café. Então aí o sobrenome dele é Café. Tem pessoas com sobrenome Café. Não necessariamente só trabalhavam com café. E existem esses sobrenomes de características. Por exemplo, o sobrenome Calvo. Ou o sobrenome Calvino. Com certeza o cara famoso lá atrás era o careca da cidade, né?
o calvo da cidade. Então, o nome passou, é o fulano de tal do calvo, é o fulano do calvo, é o fulano calvo. E aí o sobrenome vai passando. E eu acho maravilhoso como no Brasil, a história do nome social no Brasil já existe há muito tempo, né? Aqui no Sudeste eu não conheço tanto, mas eu tenho alguns amigos nordestinos, assim, e já ouvi história que no Nordeste isso é muito comum, que tipo assim, ai, a tia Rita. Aí você vai ver, a tia Rita chama Francisca. Uhum. Mas todo mundo chama ela de tia Rita, né? Tem sempre umas histórias assim. Em tipo, Minas, em algumas regiões de Minas isso também acontece, mas Minas é muito mais comum a coisa do... o sobrenome social. O sobrenome, entre aspas, ser a profissão da pessoa. Me conta a história do seu avô, eu amo. Meu avô era alfaiate, justamente. Então ele é o Joaquim Alfaiate. Enfim, ele é o Joaquim Alfaiate. Depois que ele parou de ser alfaiate, quando se aposentou, ele continuou sendo o Joaquim Alfaiate e todo mundo conhece. Então, aí os filhos são tudo assim, né? É a Leninha é Helena, né? É a Leninha do Joaquim Alfaiate. O Djalma do Joaquim Alfaiate, aliás, Djalma não, porque todo mundo chama ele de Djalma. O pai do Theo tem nome social. E tem nome social também. Então é o Djalma do Joaquim Alfaiate e assim por diante. Todo mundo é fulano de tal, né? Fulano do Joaquim Alfaiate. E aí uma vez eu visitando a cidade, o pessoal fez assim, ele é o Theo do Djalma do Joaquim Alfaiate. E de repente eu também já tinha um nome social. Ninguém sabe qual é o sobrenome do meu avô na cidade. Ninguém tem a mínima ideia do sobrenome dele. Ele é Alfaiate, então ele é o Joaquim Alfaiate. Então, eu amo. Essa é uma possibilidade, entendeu? Abandona esse nome aí e adota, sei lá, o sobrenome chique, Hayat, né? Já Pai, pensou? eu acho. Eu sou o Theo Hayat. Não, eu sou o Theo Hotz. O Theo Hotz do Joaquim Alfaiate. Theo Hotz do Joaquim Alfaiate. Eu acho maravilhoso. Eu gosto. Então tem isso. Os sobrenomes então surgem em épocas diferentes por motivos diferentes e não existe uma regra específica em nenhum país. Nenhum país teve. Por isso todos os países têm esses nomes ou profissão, ou toponímico, ou característica física e assim por diante. Mas acho que pra gente puxar um pouco também, assim, pra questão de, sobrenome judeu. O meu é um pouco na cara, assim, né? É um sobrenome muito comum na comunidade judaica, Goldstein, né? Você chamar Goldstein numa sinagoga, umas 40 pessoas vão olhar pra trás, assim, tranquilamente. Uhum. Na sexta-noite... Muita gente vai, é comigo. A gente tem a ideia, assim, de que, principalmente aqui no Brasil, que os sobrenomes judaicos vão ser sobrenomes, em geral, ashkenazi. E aí tem essa ideia de que o sobrenome judaico é um sobrenome ashkenazi, então que vai ser um nome alemão, um nome polonês, não sei o quê. Aí muita gente vê um sobrenome alemão e pensa, deve ser um sobrenome de judeu. Então fulano deve ser judeu. Então fulano deve ser judeu. E não necessariamente. E assim, tem muita... A comunidade sefaradi é grande também. E aí tem sobrenomes que são mais tipicamente sefaradi, né? Talvez a pessoa fale, não, mas você nem tem sobrenome de judeu, né? Então, não falem isso para as pessoas. E tem os sobrenomes árabes, né? Dos judeus que são de origem árabe, que podem ser sefaradi ou não, e que estão, de repente, o cara tem o sobrenome Abulafia, e aí você acha... Abulafia, ele tem um sobrenome aí, sei lá, é um sobrenome árabe, né? Zaguri, e você fala, um sobrenome árabe. E aí você não acha que o cara é judeu. Se é árabe, você enfia lá na caixinha do Islã e tá errado. Tem árabes que são cristãos, tem árabes que são judeus, tem árabes que são muçulmanos. A maioria dos árabes são muçulmanos, mas nem todo árabe é muçulmano. E aí você tem todas essas questões, mas você tem sobrenome como Siqueira ou Sequeira, e que acabou também aparecendo Cerqueira, mas por problema de ter ouvido Sequeira de modo errado. E esses sobrenomes aí são sobrenomes que existiam dentro da comunidade judaica sefaradi hispano-portuguesa. Quer dizer então que todo mundo que tem o sobrenome Siqueira é judeu? Não. De novo, é um sobrenome que existia na Espanha e existe na Espanha e em Portugal, e portanto no Brasil e qualquer outro país que foi colonizado por Portugal ou Espanha, e existia entre pessoas portadoras desse sobrenome, judeus e não judeus. Então, de novo a gente entra no assunto, não tem aí um sobrenome judaico. Mas se tem algum sobrenome que é especificamente judaico, fora o sobrenome Ashkenazi, qual é esse sobrenome? Quais são esses sobrenomes aí que são realmente sobrenomes de origem judaica? De novo, não necessariamente indicam que a pessoa é judia,
mas indica que alguém lá atrás era judeu. Quais são esses sobrenomes? É Levi e Cohen. Levi e Cohen são os dois por excelência, e eu acrescentaria o sobrenome Israel. O sobrenome Israel é um sobrenome assim. Se a gente pensar na história do judaísmo e do povo judeu e as perseguições e tudo mais, só tem um motivo de uma pessoa ainda ter esse sobrenome. É se ele é judeu ou descendente de judeus. Porque qualquer um que tivesse esse sobrenome Nossa, e morasse sob a Inquisição, tava... por exemplo, ele estava perdido. Na Rua da Amargura. Então, com certeza, essas pessoas mudavam de sobrenome. Na época do nazismo, foi uma coisa um pouco diferente que aconteceu. Obrigaram em algumas regiões os homens a adotarem o sobrenome Israel. Tipo, para definir mesmo que ele era... Para marcar, né? Para marcar que ele era judeu. Então, em algumas regiões, todo homem automaticamente passou a ter o sobrenome Israel e toda mulher passou a ter um segundo nome acrescentado, que era Sara. A mulher chamava fulana Sara, você já sabe, é judia. Lá dentro dessa lógica da época, dentro desse contexto. Agora, o sobrenome Israeli, esse é mais claramente... Israeli significa justamente israelita mesmo. É um sobrenome comum na Itália, mas Israeli também é Israel na Itália. É um sobrenome que existe em Israel, obviamente, e que aparece em outros lugares. Mas, por exemplo, você vê lá, a área dos famosos judeus aí. Pega lá aquela banda Kid Abelha. Um dos caras é o Jorge Israel. Não existe a menor possibilidade dele ter o sobrenome Israel se ele não for judeu ou descendente de judeus. Pode ser que ele seja filho de pai judeu e mãe não judia, ou neto de um avô judeu e os outros 3 avós não são judeus. Mas o sobrenome ficou. É um sobrenome judaico. É um sobrenome judaico, não tem muita dúvida. Mas não indica necessariamente se a pessoa é judia ou não. Então, Cohen, Levi e Israel são sobrenomes judaicos. Ashkenazi é um sobrenome judaico. Sobrenomes ligados a profissões judaicas. Então, Rabinovich. O cara que é o Rabinovich na Rússia é porque ele é o filho do rabino. Ele era Yosef Rabinovich X, e aí o nome da cidade ou alguma coisa assim. Ficou esse nome, Rabinovich. Não existe a profissão de rabino em nenhuma outra religião. Rabino é exclusividade judaica. Acredito que não. Então, o cara é Rabinovich, ele pode não ser judeu, mas o nome claramente é um sobrenome judaico. Sobrenomes... Nem todo sobrenome alemão é sobrenome judaico, como a gente falou, mas uma pessoa com sobrenome alemão que sabe que a pessoa que carregou esse sobrenome era da Polônia, por exemplo, ou da Lituânia, então você já sabe, opa, é 98% de chance de ser realmente um sobrenome judaico, porque pode ter imigração, pode ter tido um não-judeu que imigrou para lá. Mas a imigração, o grosso da imigração para lugares onde não havia perseguição e de lugares onde havia, acontecia entre os judeus. Então, que é o caso do meu nome. Exato, que a pessoa é teve sobrenome alemão, de origem polonesa. A origem é polonesa, ou a origem mesmo é alemã, obviamente. Mas que a Quem memória... veio era da Polônia. A memória que você tem, sei lá, o avô, o bisavô que chegou, ele chegou da Polônia e não da Alemanha. Então isso denota um pouco o caminho dos sobrenomes. Tem um outro problema com sobrenome. A Itália traduz sobrenomes. Então o judeu migrava do mundo de Ashkenaz para a Itália e ganhava um sobrenome italiano, que é a tradução do nome Ashkenazi. Ele vinha do mundo sefaradi, o nome era traduzido. Então o judeu italiano, ele tem tudo sobrenome italiano. E sobrenome italiano é sobrenome italiano! Então você não olha para um sobrenome italiano e sabe claramente que a pessoa é judia, a não ser que o sobrenome da pessoa seja... Não sei. Não sei. E aqui no Brasil também tem uma questão, né, de que as grafias foram mudando, porque você imagina a loucura que devia ser o pop da pessoa que ficava no Porto de Santos registrando a entrada das pessoas. Registrando a mão. E aí tem isso, né? Tem a questão da grafia e tem a questão da caligrafia. Exatamente. Né? E a questão de que essas pessoas chegavam e não falavam português. Também não falavam português. Algumas, às vezes, também poderiam não ser alfabetizadas. Daí pergunta como escreve. A pessoa fala, não sei. Não sei. Né? E aí você escrevia como
O que você ouvia a pessoa falando. É comum, assim, aqui em São Paulo tem muitos descendentes de italiano, né? Aí é comum, às vezes, a pessoa fala assim, o meu sobrenome é tal, mas do meu lado da família, do lado do meu tio, é tal, porque escreveram diferente. Daí, sei lá, um é com 2 T's, o outro é com 2 Z's, e mudou um só, e muda, né? Porque tinha isso. Então, eu acho que com sobrenomes judaicos isso também já aconteceu. Outro dia... eu me apresento como Angela Goldstein no podcast e em muitos lugares também, mas o meu nome social é Angela Raposo. Quando eu preciso ir a qualquer lugar, é no nome que eu dou em geral, porque é muito mais fácil, né? E o Goldstein sempre precisa dar uma soletrada. E porque pergunta também, porque existem grafias diferentes do Goldstein, né? Então eu já vi, tipo, escrever com J em vez de I no final, ou escrever com AJN no final. Ou AJIN. Ou... Tipo, nossa, tem de vários jeitos, com SZ, né? Goldstein. Nossa, já vi... porque em alemão, quando você fala, né? Em português a gente falaria Goldstein, mas em alemão é Goldstein. Então aí tentam colocar esse sh no meio. Em inglês falam Goldstein. É muito comum, né? Nos Estados Unidos ser Silverstein, Goldstein, Springsteen. É bem E aí bem tem comum. alguns que vão ter o E duplicado em vez de EI. Também. Que é o caso justamente do Springsteen. É o Bruce Springsteen, na verdade. E aí, então, tem essas diferenças da grafia também, né? Então, às vezes, o sobrenome podia ser de um jeito e a grafia mudou algumas vezes e aí você chega, muda o som, muda o nome, né? Uhum. E como você falou, muda entre pessoas que são irmãos, assim. Tipo, o tio tem um sobrenome diferente. Isso acontece na minha família. Na família da minha mãe, agora, assim, eu não vou... vai que os tios estão ouvindo aí, vai falar que eu errei o número. Mas eram 8 irmãos, acho. Acho que 2 ou 3 têm o sobrenome Hotz. Ou 4. Os outros é Hotz com 2 T's. Um é Hot com TY. Hottie. Nossa, que chique! Tem alguma outra variante aí que eu já não lembro. Mas lá atrás, a família era Holz. Era Holtz, Que é madeira, né? que é madeira. E não sou parente da Vera Holtz, que é Holtz. Que não Nossa, é precisa, verdade. porque é Holz em alemão. Só que quando chega no Brasil e fala Holtz, eu tô ouvindo um T. A pessoa bota lá um T no meio E o da... escrivão não era obrigado a saber, né? Assim, Exato. Imagina, assim, primeiro ele não era obrigado a saber, depois o homem tava registrando aquilo ali à mão, devia estar chegando a ruma de gente descendo do navio, uma loucura, né? Um vucu-vucu. Dá pra entender como que isso foi se mudando. E acho que às vezes até hoje em cartório pode ter erro, né? E tem alguns escrivãos que mudam o nome. O nome de registro. Uma amiga da minha mãe é do interior de São Paulo e ela conta que na cidade dela o cara do cartório implicava às vezes com o nome. Então o cara chegava pra registrar o filho com um nome bem diferente, assim, tipo, como que vai chamar? É Michael Jackson. Não é não, é Pedro. É. E aí o registro do menino era Pedro. Tipo, depois pode ser até que na família o pai chamasse de Michael Jackson. Mas no registro... Então se imagina, se ainda hoje mais ou menos isso acontece, né? E com as diferenças, isso é possível, né? Na época da Inquisição, não vou dizer que é na época da Inquisição, mas é que como os documentos são da época da Inquisição, a maioria de documentos que a gente tem de registro são dessa época em Portugal, você tem a evidência de que os nomes realmente em Portugal ainda não tinham sido solidificados. O que eu quero dizer com isso? Homens e mulheres podiam ter sobrenome diferente, por exemplo, o sobrenome Cardoso. Só o homem pode ser Cardoso. Uma mulher é Cardosa. Na Rússia Então, ainda é assim. E na Rússia, que é uma evidência, na Rússia também acontece isso. O ov e ova, que é sempre ova se é mulher e é ov se é homem. E você tem essas questões aí. Por tudo isso, falar que tem mesmo um sobrenome... Tem sobrenomes judaicos, que não indicam judaísmo, mas são muito poucos. Tem outro sobrenome judaico que eu acabei de lembrar. Gabai. Gabai é a figura na sinagoga que fica do lado do cara que está lendo a Torá para acompanhar se ele não comete erros. Esse cara também, ele geralmente é o cara que chama as pessoas a Torá,
que sabe quem chegou, quem não tá ali. Ele é tipo um secretário geral, assim. Ele é meio assistente da sinagoga no momento da reza, porque o rabino tá prestando atenção em outra coisa, o Hazan tá prestando atenção em outra coisa e assim por diante. Então, essa figura, essa função sinagogal tinha uma importância. Então o cara era Gabai, todo mundo falava assim, é o Yossi, que Yossi? O Yossi, o Gabai. Ah, Yossi Gabai, ele é o Yossi Gabai, não é o Yossi Alfaiate, ele é o Yossi Gabai. E aí o filho aprendia a ser Gabai, por quê? O Gabai tinha que ser alguém que sabia ler e escrever, ou pelo menos ler corretamente o hebraico. Então não era todo mundo que podia ser Gabai, então era uma posição de respeito. O sobrenome é Hazan. Hazan é um sobrenome judaico. Claro, não é que todo mundo era Hazan, mas pessoa muito famosa atrás tinha sido Hazan. No alemão não se usava muito o sobrenome Hazan, se usava o sobrenome Cantor. Cantor porque ele é o cantor litúrgico, né? Ele é o... Agora, de novo, eu não sei se outras tradições religiosas tinham o cantor. Um cantor, né? Um cantor sagrado, né? Pode crer. Pode ser que tenha cantor que não seja de origem judaica, não sei, não sei dizer. Um bom jeito de avaliar também, né? Quando você pensar, por exemplo, esse sobrenome, essa pessoa tem esse nome e ele é judeu, você pode pensar, por exemplo, a pessoa tem o sobrenome Santos. Ela necessariamente é católica? Né? Exato. Né? Não, ela pode ser qualquer ser coisa. Sim, pode ser que não, exatamente. Então, sei lá, tem santos, mas tem vários, de Deus, de Jesus, né? Uhum. O de Jesus pode ser protestante. Mas Ele não precisa ser necessariamente católico. Pode nem católico. acreditar em Deus, E né? pode não acreditar em Deus e assim por diante. Quer dizer... Pode, sei lá, se converter ao judaísmo depois, né? Eu tô aqui pensando se tem algum outro sobrenome bem... bom, se você tiver sobrenomes como Ben David, tudo escrito junto, Ben Shimol, que é Ben Shmuel, na verdade ficou Ben Shimol, sei lá, sobrenomes assim... A chance é alta, né? A chance é muito alta. Sobrenome Solomon, a chance é muito alta, muito, muito alta. É muito difícil um Solomon que gerou um sobrenome... Ou seja, que a pessoa era tão famosa a ponto de gerar um sobrenome e passar por gerações e gerações. É um Solomon famoso, mas não garante que é o rei Salomão. Primeiro. E segundo, não garante que a pessoa é judia. E existem sobrenomes judaicos referentes a rabinos famosos. Então, por exemplo, existe o sobrenome Hillel, e a tradição dá conta que as pessoas que têm sobrenome Hillel são descendentes do Hillel mesmo, lá do Talmud. São descendentes daquele cara lá. O sobrenome Sarfati. Sarfati é um sobrenome, ou Tsarfati, é um sobrenome muito comum entre Sfaradim, mas também entre alguns Ashkenazim. Sarfati ou Sarfati significa francês em hebraico. E a tradição vai dizer que remonta, todo mundo que tem esse sobrenome é porque é descendente do francês. Quem era o rabino chamado de o francês era o Shlomo Ben Yitzhak Atzarfati, que é o Rashi, o grande comentarista Rashi. Então as pessoas falam, ele é filho do francês. Ele era, né? Então ele era o Tzarfati. Então a tradição vai dizer que é. Pode ser que não seja, mas ao que tudo indica descendentes do Rashi tem esse sobrenome. Mas todo mundo que é descendente do Rashi tem esse sobrenome? Não necessariamente. Acho que assim, o que a gente pode falar para finalizar o assunto sim, existem alguns sobrenomes que têm muito potencial de que as pessoas que têm esse sobrenome sejam judias, mas que não necessariamente quem tem esse sobrenome é judeu. Eu conheço um pastor protestante maranhense de sobrenome Cohen, não é judeu. E ele diz, eu nunca soube que teve judeu na família. Então quer dizer, o judeu que carregava esse sobrenome já se morreu há muito tempo, já foi há muito tempo atrás. Não existe qualquer lembrança na família de que haviam judeus, mas é um sobrenome que não existe em outro lugar. Então, obviamente, é um sobrenome judaico, mas já não indica mais judaísmo nessa família. Mas quem tem o sobrenome não é judeu, né? Exato, então, não necessariamente é judeu. Então, assim, não se assustem quando alguém que você conhecer e que a pessoa for judia, ela não tenha um sobrenome alemão cheio de consoantes.
Não, e também tem a outra coisa, né? Que a gente falou no começo. Como o nome paterno tende a ficar e o judaísmo é materno, você tem pessoas com sobrenomes. Eu não vou falar sobrenome aqui, porque senão, enfim, expõe a pessoa. Pra não expor. Expõe as pessoas e tal. Então eu vou inventar, tá? Um sobrenome. Mas eu dei aula para uma pessoa na escola judaica que o sobrenome era, por exemplo, nenhum dos dois sobrenomes é esse, tá? Sei lá, Goldstein Watanabe, né? Ou Nakamura. Goldstein Nakamura. Goldstein Nakamura é bom. Goldstein Nakamura, filho de mãe judia, pai não judeu, de origem japonesa. A criança é judia, né? A tendência é que o sobrenome, a partir dessa geração, o sobrenome que vai ficar é o Nakamura. Por mais que você possa fazer um esforço de manter ali o sobrenome judaico, a tendência é que esse sobrenome paterno vai ficando, por aquelas questões que a gente falou. Na hora que o sobrenome for ficando muito grande, você vai jogando os demais fora, mas o último é obrigatório por lei ficar. Então o último, Nakamura, vai ficando. Então em algum momento vai estar um monte de descendentes aí, um monte de judeus Nakamura, que todo mundo acha, é alguma tribo perdida judaica do Japão. Não é porque o sobrenome é japonês que necessariamente são judeus japoneses que... Não. São coisas que o Brasil proporciona a você, né? Japoneses que se casaram com judias e que os filhos, então, ganharam aí esse... Goldstein Nakamura. Esse sobrenome. É bem comum acontecer esse tipo de coisa. E a mesma coisa acontece com sobrenomes tipicamente brasileiros e portugueses. Uma mulher judia pode se casar com um homem que não seja judeu e que tenha sobrenome tipicamente brasileiro, e esse sobrenome vai passar adiante. Então, a resposta é: tem sobrenome judaico? Tem. São muitos? Não. São poucos. Todo mundo que tem esses sobrenomes é judeu? Não. E aqueles sobrenomes de cristãos novos indicam alguma coisa? Não. Mesmo porque não indica nem que é cristão novo. Porque se o cristão novo adotou sobrenomes de cristãos velhos, você tem oliveiras, para voltar ao velho exemplo, que são descendentes ou de cristãos novos ou de cristãos velhos e acabou. É assim, o sobrenome não prova nem isso, que necessariamente é de cristãos novos que está sendo falado. Você está querendo dizer que nenhum Oliveira é cristão novo? Não estou querendo dizer isso, mas a evidência mostra que não necessariamente. Realmente são sobrenomes muito amplos para a gente reduzir desse ponto. Então, o episódio não é tão polêmico, ele é mais informativo. É informativo, né? Mas é polêmico para aquele que acha que sim, com certeza eu sou ali Nogueira, Oliveira, Macieira, Moreira, então eu com certeza sou cristão novo. Não Faz um pix a partir de R$50 que pode ser que a gente concorde. Se quiser discutir, pode discutir mandando o pix. Manda o pix, faz parte da discussão. toracomfritas@gmail.com. Muito bem. Né? Com isso, acho que a gente pode, então, encerrar a nossa polêmica, um pouco polêmica. E antes de subir os créditos, a gente sempre deixa, né, as dicas de filme, série, livro, que falem sobre judaísmo e o tema do episódio. Eu não consegui pensar em nenhum filme que abordasse essa temática, né, de nomes e tal. Mas um livro que eu terminei de ler há pouco tempo e que eu gostei muito é O Último Judeu, do Noah Gordon, que se passa durante o período da Inquisição na Espanha. E o último judeu, que é o personagem principal do livro, ele vai mudando o nome dele, né? Ele tá fugindo da Inquisição na Espanha, então ele vai fugindo da Inquisição e vai mudando de cidade. E cada vez que ele muda de cidade, ele muda o nome. Fenômeno muito comum, não é simplesmente... vou fazer assim porque literariamente é bonito e o cara quis fazer isso, que o Noah Gordon quis fazer isso. Não, isso existiu. Tem pessoas processadas na Inquisição que tiveram 5, 6, 7 nomes diferentes no decorrer da vida. Também ter determinado sobrenome, eles mudavam os sobrenomes simplesmente porque estavam fugindo. Algumas vezes, né? Então ter um determinado sobrenome também não prova nada por causa disso. Pode ser que o sobrenome nem era verdadeiro, fosse sobrenome falso. Pegou de alguém ali, né?
É um livro bem legal, eu terminei de ler há poucos dias. Eu gosto do Noah Gordon, os livros dele são bacanas de ler, assim, como literatura. Eu acho livros gostosos de serem lidos e, em geral, a pesquisa histórica é bem feita, né? Aí tem um outro livro interessante que são Os Primeiros Judeus de São Paulo. É um compêndio, um compiladão, assim, que fala sobre os primeiros imigrantes judeus que se estabeleceram em São Paulo. E aí tem a lista dos que foram enterrados no cemitério israelita da Vila Mariana. Então também aí tem uma lista interessante de sobrenomes para ser consultada. Eu não sei se esse livro ainda tá em estoque, mas talvez na estante virtual deve dar para achar se ele ainda não estiver sendo publicado, né? Não tiver esgotado. Mas é um livro interessante. Para isso, se você tiver essa curiosidade específica, porque a parte de introdução que vai falar um pouco é muito curtinha, assim, o resto é só tipo uma, denunciando a idade aqui, uma lista telefônica praticamente, com os nomes das pessoas. E você tem mais alguma indicação, Théo? Eu recomendaria, não tem a ver diretamente com o tema, mas tem a ver com o tema da identidade e do nome e da identidade judaica da pessoa, que é o livro Meu Nome é Asher Lev, do Chaim Potok. Não tem a ver com essa questão de mudança de sobrenome, mas, tipo, tem essa afirmação, tipo, eu sou judeu. O nome do livro quer dizer assim, eu sou judeu, meu nome é Asher Lev, mas não necessariamente as pessoas entendem ele como judeu. Então, fica aí a dica, é um livro muito bacana. Legal. E tem o dicionário da Sefer também, né? A editora Sefer tem o dicionário O dicionário sefaradi de sobrenomes. Isso, que também é um compiladão, assim, também pode ser Ele não é um livro no sentido, nossa, vou ler aqui esse livro. Vou sentar para olhar, né? Ele é um dicionário mesmo. Ele é um dicionário, ele é uma fonte de pesquisa. Você olha, tem lá os sobrenomes que constam de processos inquisitoriais, fala em quantos processos, processo de quem, de que data e assim por diante. Isso prova alguma... Não prova. Prova que tinha uma pessoa chamada fulana Oliveira que foi processada. Mas que essa fulana é sua antecessora aí, é sua ascendente, né? Você descende dessa pessoa, aí não tem nem... Você é que tem que juntar a documentação e ver se é ou não. Mas lembrando... Se chegou até aqui um Oliveira e você está apontando para uma processada mulher Oliveira, a chance de você ser descendente dela é mínima. Por quê? Porque os sobrenomes que ficavam eram os masculinos. Então, a maior chance, se você tem um sobrenome Oliveira, a maior chance de você achar entre homens processados que tinham esse sobrenome. Mesmo assim, achando, não é sinal de nada, tem que achar toda uma documentação que remonte. E aí, como a documentação vai ser via paterna, ela não prova judeidade. Ela pode provar que você é descendente dessa pessoa, mas não necessariamente você é judeu. E como não poderia deixar de ser, nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. É graças a vocês que o Torá com Fritas continua chegando a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. E para nos apoiar, basta acessar catarse.me/Torá com Fritas e conferir as diversas faixas de apoio. Outra forma de nos apoiar é sempre escutar nossos episódios através da Aurelo. Então, com isso, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando sempre que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com, que também é o nosso Pix. Nós estamos no Instagram no @toracomfritas, no Twitter também como @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rods, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a Ava Nagila. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @ualu de sempre ou @aluprodu, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigado e até o próximo episódio.